Olá pessoal, meu nome é Wellington, né? E eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouco a respeito de educação e sociedade, né? Esse tema que é muito importante aí para quem vai fazer o curso, né? Para quem vai fazer concurso na área de pedagogia, né? E mesmo em outras áreas também, como história, matemática, qualquer curso da área de licenciatura, esse tema aí sempre cai em concurso, tá certo? Para quem faz também aí o curso de pedagogia, né? Eu sou formado em letras e estou terminando aí o curso de pedagogia, que quero trazer aí para vocês, né, um pequeno debate aí a respeito sobre educação e sociedade, né. Para começar, né, a gente percebe que a educação não é algo da sociedade moderna, tá certo? Então, assim, não é a sociedade moderna a inventora da educação ou mesmo da instituição escola, certo? As sociedades mais antigas, né, como aí a gente vê, por exemplo, a sociedade egípcia, né? Também a sociedade indiana, também já tinha suas instituições escolares, né? Já tinha suas formas de trabalhar a educação com sua sociedade. Porém, cada sociedade trabalha a sua educação em modelos diferentes, né? Como a gente vai ver aqui. A gente vê também, por exemplo, a sociedade grega também trabalhava com educação, né? E já instruía os jovens, os adolescentes, de acordo com aquilo que era ensinado na época, né? Havia os sofistas, havia os filósofos que trabalhavam a educação com os discípulos, né? Que aprendiam, entre outras coisas, vocês sabem, já devem ter visto em aulas de filosofia, eles aprendiam matemática, né? Aprendiam física, aprendiam lógica, né? Aprendiam discurso, né, oratória, enfim, todo esse tipo de coisa era trabalhado de acordo com as necessidades daquela sociedade em que se vivia, né? Então, para que é que serve a educação, né? Vamos ver. Os objetivos da educação em nossa sociedade, né? Nós sabemos que nas sociedades anteriores, como foi falado aqui, a educação tinha diversos objetivos, né? Tais quais preparar os jovens para a guerra, né? Preparar os jovens para ser grandes juristas, né? Que isso era muito visto também nas sociedades gregas. Mas a nossa sociedade, a sociedade atual em que vivemos, né? Quais são os objetivos dessa nossa educação? Então, gente, um dos objetivos da educação em nossa sociedade é a construção do sujeito apto para agir de acordo com os preceitos estabelecidos como aceitáveis dentro de um contexto social. Então, pessoal, nós vivemos numa sociedade, certo? Em que ela tem modelos a ser seguidos. Esses modelos, vale dizer, foram pré-estabelecidos, né? Muito antes de estarmos aqui. Quando nós chegamos nessa sociedade, já havia diversos modelos pré-estabelecidos. E um dos objetivos da educação é preparar o aluno, ou preparar o jovem, para ser inserido nesses modelos pré-estabelecidos, né? Modelos tais quais o mercado de trabalho, né? A forma de convivência em sociedade. Por exemplo, desde a infância, né, as crianças aprendem que existem as hierarquias, né? Dentro da escola você tem hierarquias, cada funcionário tem uma função, né? Existe a hora das coisas dentro da escola. Você tem a hora de ir ao banheiro, né? A hora de fazer o lanche. Tudo isso são preparações pré-estabelecidas, né, para aquela vida em convívio social que a criança terá no seu futuro, né? Quando ela ingressar no mercado de trabalho, quando ela ingressar, né, estiver, na verdade, projetando sua própria família para a sociedade, quando ela fizer parte de um órgão religioso, o que quer que seja, ela aprende desde a escola que há uma determinada hierarquia, né? Que há rituais, né? Que há diálogos, que há acordos, né, pré-estabelecidos. Então, tudo isso ela começa a aprender na escola. Bom, seguindo. Uma das pessoas muito importantes, um personagem muito importante para a gente trabalhar a educação é, sem dúvida, Émile Durkheim, né? Durkheim foi um sociólogo, né? Que trabalhou a questão da educação, entre outras coisas, né? Durkheim escreveu muitos livros, muitos artigos sobre a sociedade, sobre o capitalismo, sobre as formas de trabalho.
E uma das coisas que ele escreveu é sobre a educação, né? E como é que Durkheim vê a educação em nossa sociedade? Para Durkheim, a educação pode ser compreendida como o conjunto de ações exercidas das gerações adultas sobre as gerações que ainda não alcançaram o status, né, de maturidade para a vida social. Ou seja, segundo Durkheim, a educação é aquilo que é ensinado por pessoas adultas, né, e de fato já preparadas para a vida em sociedade, é aquilo que é ensinado aos jovens ainda imaturos, né, aqueles que ainda não estariam preparados para a vida em convívio social. Por exemplo, a criança ou adolescente que ainda está ingressando na sociedade. Bom, há outros pontos de vista a respeito da educação. Por exemplo, o ponto de vista de Karl Marx, né? Karl Marx também, outro grande pensador, né, do século XIX, que escreveu muitos artigos, publicou muitos periódicos, né, a respeito do capitalismo, a respeito da vida em sociedade, as relações de trabalho, enfim. Então, para Karl Marx, a escola transmite a ideologia da classe burguesa e reproduz seus interesses para manter o domínio sobre a classe trabalhadora. Então, na visão de Durkheim, a escola é muito mais do que a transmissão, certo, de conteúdos de pessoas maduras sobre pessoas ainda não prontas para a vida em sociedade. Não, para Durkheim é muito mais do que isso. É isso também, mas isso acontece com um objetivo, com um propósito. E qual é o propósito? Transmitir a ideologia da classe burguesa e reproduzir os seus interesses. Ora, vejamos um exemplo recente que tem acontecido. O governo federal tem cortado verbas, né, para as universidades federais e estaduais. E qual é o problema com isso? O problema é que, cortando essas verbas, fecham-se as portas para mais vagas, né, para alunos de universidades estaduais e federais. E aí, o que é que acontece? O que acontece é que o filho de pessoas que não tem uma condição, né, mais favorável para pagar boas escolas, né, para pagar escolas mais caras, né, não vai ter capacidade de concorrer em cursos como medicina e direito, por exemplo, que são cursos considerados de pessoas, né, de uma classe econômica melhor, né? Ou seja, o que é que isso leva? Isso leva à falta de oportunidade do filho do motorista ou filho do porteiro, né, de cursar um curso de direito ou um curso de medicina, por exemplo. Por quê? Porque a escola onde ele estuda não vai ter uma preparação, né, igual ao filho do próprio advogado ou o filho do juiz que vai cursar direito, certo? Então é por isso que Karl Marx diz que a escola transmite a ideologia da classe burguesa e reproduz seus interesses para manter o domínio sobre a classe trabalhadora, certo? Então é meio chocante a gente dizer isso, mas no fundo, muito no fundo assim, quem elabora, né, ou melhor, quem idealiza os conteúdos programáticos da educação, muitas vezes idealiza para esse fim mesmo, para que o filho, né, da classe pobre, ele permaneça nos trabalhos ou nas funções mais voltadas para a classe pobre, né? São aqueles cursos profissionais, né, do torneiro mecânico, do bombeiro hidráulico, né? Enquanto que os filhos da classe mais abastada teriam aí a oportunidade de cursar cursos bem mais altos, né? Como foi falado aqui, medicina, direito, entre outros, ok? Bom, aí continuando, né, com o que Marx percebe a respeito da educação, Marx vai dizer que a educação, segundo a ideologia, né, dessa classe mais elitista, deve preparar a consciência individual para perceber apenas a visão de mundo da classe empresarial como correta. Ou seja, essas pessoas seguiriam e defenderiam apenas os interesses da classe empresarial, né? Foi o que aconteceu recentemente, quando milhares de pessoas saíram à rua para defender os interesses empresariais, né? Que eram interesses exatamente contrários à própria classe trabalhadora, né?
Então, é isso que Karl Marx vem mostrar, que segundo os interesses, né, dessa classe mais elitista, a educação deveria ter esse propósito aí. Continuando, né, ainda na mesma linha de pensamento, deve preparar o indivíduo para o trabalho, fazendo com que aprenda o necessário e suficiente para lidar com seus instrumentos de trabalho. Então, segundo a visão de Karl Marx, né, um dos principais objetivos da escola seria justamente esse: preparar o indivíduo para executar, né, aquilo que tá sendo necessário, né, em seus instrumentos de trabalho, né? Ou seja, o trabalhador braçal, né, ele não seria formado para a escola para pensar logicamente ou para pensar mais amplamente naquilo que ele está executando, né, no seu trabalho, tal qual vemos aí na reprodução aí do filme de Chaplin. Então o trabalhador ficaria preso apenas àquela sua função cotidiana, ou seja, não há necessidade dele aprender mais do que aquilo que ele está fazendo, né? E ainda seguindo, né, continuamos aqui com o pensamento de Karl Marx, disciplinando e treinando a mente e o corpo jovem da classe trabalhadora para que possa desempenhar adequadamente suas tarefas no trabalho. Então, prosseguindo, essa a função da escola, segundo a visão de Karl Marx, né? Transmitir os interesses da classe dominadora, ou seja, a classe burguesa, para fazer com que o filho do trabalhador, que vai aprender nessa escola, né, aprenda a disciplinar seu corpo. Vamos pensar aí, por exemplo, o que é a hora do banheiro, né? Que as crianças passam tanto por isso na escola, né? Vamos esperar tocar o sino para ir ao banheiro. Ou vamos esperar, né, tocar o sino para o lanchinho. Sempre acontece isso dentro das escolas. Então, isso para Karl Marx, na visão de Karl Marx, nada mais é do que o treinamento. Treinamento corporal, né? É treinar a criança desde cedo para que amanhã no seu trabalho fabril, né, quando ele estiver desempenhando suas funções aí de operário, de empregado, ele também saber treinar o seu corpo, né? Saber educar o seu corpo para não sair a toda hora daquela função do seu trabalho, né? Então é isso aí. Então um dos instrumentos da escola, na visão de Karl Marx, seria exatamente isso aí, o treinamento, né, da criança desde a infância, para deixá-lo adaptado à função futura que ele vai ter, né, que é no seu trabalho operário. Então, seguindo. Então, continuando, né, podemos perceber que a educação que integra o centro do processo de nossa formação social é determinada pelas regras, normas morais, éticas, costumes, línguas comuns aos demais integrantes que anteriormente receberam esse mesmo conjunto de aparatos que pudessem se guiar por sua realidade, né? Traduzindo aqui o que eu quis dizer é o seguinte, que a educação, né, que faz parte do nosso processo, né, do nosso desenvolvimento, nada mais é do que esse conjunto aí de regras, de normas e de coisas que todas as pessoas devem aprender dentro de uma sociedade para que possam dar continuidade àquilo que já foi ensinado, né, falado e colocado por gerações e gerações anteriores à nossa, né? Aqui a gente tem uma esteira, né, onde as pessoas vão passando aí, é a esteira comum, né, da vida da maioria das pessoas. Então, nasceu, entrou na escola, depois vai imediatamente para o mercado de trabalho, né? Só no fim da vida a gente vem pensar na questão da família, que é quando a gente já está aí debilitado, né? Já não consegue mais viver por si, então aí já se depende da família para viver os últimos dias da vida, né? Até morrer. Então isso aí é um processo que acontece corriqueiramente em nossa sociedade. E como estamos falando de educação, né? Agora sim vamos falar de dois grandes educadores da contemporaneidade, né? Do período contemporâneo. Estamos falando aí de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Eles dedicaram-se a estudar as instituições
e as diferentes formas da educação em sociedade, certo? Vamos tentar entender um pouquinho o pensamento aí desses dois grandes pensadores. Bom, eles observam que a educação é o órgão do sistema de uma sociedade responsável por manter a constante reinstauração da ordem estabelecida. Gente, a gente parar para pensar, né? Quando a gente fala em educação, quero lembrar bem aqui, a gente não está falando só da escola, tá bom? Então, nesse caso, eles não estão falando só da escola. Eles estão falando de todos os órgãos educadores como um todo. Então, esses órgãos educadores, né? Eles têm o objetivo, né? São responsáveis por manter a constante reinstauração da ordem estabelecida. Ou seja, imaginemos a sociedade se não houvesse os órgãos educadores, né? Estamos falando aí de família, estamos falando de escola, estamos falando de igreja, estamos falando das empresas. Enfim, há diversos órgãos da nossa sociedade que modelam o estilo de vida em que temos que viver, certo? Então, se não existisse a educação, certo? Como ficaria essas organizações em nossa sociedade, né? Seria o caos total, nós não conseguiríamos ter uma organização dentro da nossa sociedade e viveríamos cada um por si. Então, eu faria o que eu bem quisesse, eu trabalharia no que eu bem quisesse, mas, pelo contrário, né? As coisas são organizadas para atender às necessidades dos setores, né? Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Por exemplo, passada a Primeira Guerra Mundial, houve uma grande necessidade de consumo, né? Porque os países estavam defasados, as indústrias estavam quebradas. Então, o que é que aconteceu? A propaganda, né? O comércio, as próprias escolas, a indústria cinematográfica começa a divulgar, né? Nos lares das pessoas, na vida das pessoas, a necessidade de compra, né? De comércio. E aí começa a surgir o quê? Chapéus de todos os modelos, né? Da moda, roupas de todos os modelos, sapatos, carros. E aí depois, muito nos anos 40, anos 50, começam a surgir os objetos do lar, né? Aí vem as lavadoras, vem os ferros elétricos, né? Todo tipo de utilidades do lar, o próprio rádio vai surgindo nesse tempo. Depois, com o tempo, a televisão. Então, tudo isso são formas de educar as pessoas para manter uma ideia, uma lógica consumista, né? Então, as pessoas foram educadas, foram ensinadas, não necessariamente apenas na escola, mas também pela comunicação, pelo rádio, pelo cinema, né? A manter uma lógica de padrão consumista, né? Então, todo o século XX, e entramos agora para o século XXI, mantendo essa lógica de padrão consumista, porque desde a Segunda Guerra Mundial, isso foi colocado como algo prioritário e muito importante para o desenvolvimento das sociedades. Então, basicamente é isso, gente. Então, as formas de organização educativas, elas servem para isso, né? Para manter estabelecida, né, instaurada uma determinada ordem na sociedade. Lembrando aqui, como eu falei anteriormente, são várias as formas de educação, são várias as formas de órgãos educadores. Você não tem como educação apenas a escola, né? Coloquei aqui 3 exemplos, mas existem diversos, né? Por exemplo, existe a família, né? É uma instituição educadora muito importante que inclusive precede a escola, né? Às vezes as pessoas acham que a escola é que educa, mas não é bem apenas a escola. A família também educa e muitas vezes bem antes da escola, né? A igreja também é uma forma educadora muito importante, né? Aqui eu coloquei um exemplo também de uma mesquita, né? Porque muitas famílias não são cristãs, por exemplo, são muçulmanas. Então elas frequentam a mesquita. É um outro órgão educador. E como foi falado também, o cinema, as artes, né? A música, todos esses elementos são elementos que são utilizados para modelar, projetar e educar uma sociedade. Ok, gente? Então, com essa pequena amostra, né, a respeito do que é a escola e a sociedade, né? Qual a utilidade da escola dentro da sociedade e como um todo, né, de forma maior.
qual a utilidade da educação dentro de uma sociedade, né? Esse vídeo é pequeno, a gente vai encerrar por aqui, tá certo? Eu aguardo vocês, né? Curtam aí o canal, se inscrevam se possível e aguardem que faremos outros vídeos aí um pouco maiores, um pouco mais elaborados. Agora os próximos já dentro das temáticas que nós vamos ver aí em concursos e até em cursos mesmo que a gente tá fazendo, né? Vamos ver outras temáticas, né? Vamos ver as tendências pedagógicas nos próximos vídeos. Eu aguardo vocês, espero que vocês curtam aí o vídeo, tá bom? E no próximo vídeo vamos tratar das temáticas, das tendências pedagógicas, né? Já pegando aí a questão da tendência, eu vou até adiantar aqui para vocês. No próximo vídeo a gente já vai ver a tendência liberal tradicional, tá certo? Então no próximo vídeo tá marcado aí com vocês tendências pedagógicas. Eu aguardo vocês e até lá. Valeu!